Curioso é que enquanto a Secretaria de Saúde pede cautela e diz, evita aglomeração, tem caso de reinfecção, outra secretaria, a de Mobilidade e Transporte, tira 277 ônibus das ruas e provoca o quê? Justamente a aglomeração dentro de coletivos lotados. Esse ônibus que faz a linha Santa Maria M Norte estava tão lotado que um passageiro precisou descer para a porta fechar. E a situação se repete, coletivos cheios e pessoas aglomeradas. Muita gente também nas paradas de ônibus. Tô achando legal não, que a gente pega o ônibus lotado, eu trabalho de venda, com venda na rua, a bolsa pesada, muito lotado os ônibus aí. Olha só o flagrante que fizemos. Esse cadeirante tenta embarcar, mas não consegue. O elevador não funcionou? A maioria está quebrada. De 10, 9 está quebrado. Almir tenta subir em mais um ônibus com elevador e esse também está quebrado. Eu já está aqui há quanto tempo? Uns 40 minutos. Na quarta tentativa, o vendedor finalmente consegue embarcar. Em meio à pandemia, esse é o cenário do transporte público do DF. E mesmo com a orientação das autoridades de saúde de não aglomerar, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal retirou 277 ônibus de circulação das ruas. O motivo para a redução da frota seria a queda na demanda por causa das férias e do recesso de fim de ano. Essa redução vai até o dia 7 de fevereiro. Não pode ficar muito cheio os ônibus e por causa do Covid. E aí diminui os ônibus, aí como é que o povo não vai andar tudo tumultuado? Em audiência pública remota da Câmara Legislativa, com o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Walter Casimiro, o presidente da Câmara, Rafael Prudente, pediu vigilância quanto aos ajustes de frota, mas acabou comparando a aglomeração dos ônibus com a de aviões. Paguei caro para viajar para São Paulo, cheguei no aeroporto, mais organizado do que a rodoviária, mas também não tinha ninguém medindo temperatura. Até a entrada dentro do avião, tinha lá o distanciamento social. Na hora que entrou dentro do ônibus, dentro do avião, tinha lá um passageiro sentado basicamente em cima do outro, né? Então isso é um problema não só de transporte público aqui do Distrito Federal, mas um problema de transporte aéreo, de transporte, eu tenho certeza, de barco aí na Amazônia, enfim. Graças a Deus a gente não precisa do transporte público, mas a gente é responsável por melhorar o transporte público da população. Este especialista em mobilidade urbana critica a decisão do GDF. O fato que não atende, né, precisa uma melhor gestão do sistema, uma reestruturação em si das linhas, uma reestruturação dos horários. Reclamação também nas redes sociais. Uma mulher faz um convite. Esse povo do GDF deveria experimentar andar de ônibus para sentir na pele o que a população sofre. As empresas de transporte público deveriam garantir um maior número de ônibus nos horários de pico, fazer de tudo para que os ônibus não rodem tão lotados. Aí fica uma pergunta. Será que o coronavírus não anda de ônibus e só circula depois das 11 da noite? Contraditório, né? Porque tem circulação de todas as formas e não faz sentido você abrir bares e restaurantes, sendo que tem muita gente que precisa trabalhar e diminuir a frota de ônibus, né? Em nota, a Secretaria de Mobilidade disse que já tem transportado 55% menos de usuários do que no período anterior ao da pandemia e que não houve redução nas linhas de maior movimento. Segundo a pasta, a reformulação considerou também os horários de pico e disse que não houve alteração na média de passageiros por viagem. A Secretaria ainda acrescenta que os técnicos estão monitorando os efeitos dessa mudança e que, se for necessário, novas adequações podem ser feitas. Bom, nós mostramos na reportagem que necessário já é.